Evangelho, Nosso Senhor Espiritismo, é uma historinha que Jesus contou numa ocasião, e sempre é bom relembrar, né? Aí Jesus disse: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, conjurava, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o Senhor
tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi e mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque tu me pediu. Mas não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivesse, até que ele pagasse tudo que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu os tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de nós. Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a gente recebe um favorzinho, né, a gente procura retribuir, né? Não, eu te perdoo, mas tu não perdoa o outro. Então é uma sequência, né? Mas eu acho que a gente está no caminho, a gente está aprendendo, né? Então, é isso aí, nosso evangelho de hoje. Vamos agora passar a palavra para o nosso palestrante, Joaquim Salinas, que vai falar muito bem. Do universo aí. Prezados irmãos, boa noite. Então estamos aqui reunidos, né, mais uma vez, sob a proteção e amparo de Jesus, para divulgar um pouco mais do Evangelho e também divulgar um pouco da boa nova que o Mestre nos trouxe, né? Antes, porém, a gente vai dar alguns avisos aqui, e depois, no final, a Betânia vai até repetir aí, né? Primeiro, semana que vem vai ter um encontro lá em Campina Grande, que é o 52º MIEP, Movimento de Integração Espírita da Paraíba. Então vai ser durante o período de carnaval, nos 4 dias lá em Campina Grande. Quem tiver interesse ainda tem condição de participar, se inscrever, né? E participar desse evento. O tema vai ser o Evangelho e Vida. E vamos ter aqui no Jacumã, aqui no centro mesmo. Como que é? Aqui também tem. Não sei se tem algum encontro em João Pessoa, não estou sabendo não, hein? Não, eu estou falando. Sim, vai ter atividade normal aqui. É normal. Sábado que vem a atividade é normal. O estudo e a palestra é normal. E nós vamos ter aqui no dia 22 e 23 de março o primeiro Salão de Artes Plásticas do Jacumã, né? Vai ser apresentado pela Letícia Lucena, né? Já é uma artista plástica conhecida, né? E é uma confreira nossa. E no dia seguinte, dia 23, nós vamos ter aqui o seminário com Frederico Menezes, no domingo, a partir das 9 horas da manhã. Das 9 ao meio-dia. Mês que vem, dia 23 de março, daqui a um mês. Temos também o estudo do Evangelho aqui toda quarta-feira à tarde. Quem quiser participar, toda quarta-feira às 4 horas da tarde. A gente se reúne aqui para estudar o Evangelho, discutir e tal, né, trocar ideias. Tem o Bazar Fraterno que funciona toda segunda e todo sábado, né, das 14 às 16 horas. A Betânia e outros companheiros aí estão conduzindo
E para que o bazar funcione, né, tem que ter arrecadação, né, doação de roupas, calçados, brinquedos, ração, utilidades domésticas, etc. Tudo que a gente puder vender. E com esse recurso a gente compra aí enxoval para as gestantes carentes. E também, ó, nós estamos fazendo uma campanha aqui para arrecadar uma máquina de costura. Quem tiver lá na sua casa encostada, né, traga aí que aqui vai ter muita utilidade, né? E às vezes vem uma roupinha que precisa fazer um consertozinho e tal, né? Tem que ter uma máquina aí. O berço nós conseguimos um, que era uma demanda, né? Mas se por acaso tiver algum outro berço por aí sobrando, a gente aceita também e deixa aí de estoque. Quando tiver uma gestante necessitada, a gente já vai ter aí pronto para fazer a doação. Também ração de cachorro, né? Quem puder trazer, traga a doação de ração, que a gente vai distribuir. Tem um pessoal aí de umas ONGs que precisa de doação para alimentar os cachorros de rua, né? E a questão do enxoval solidário, né? A gente sempre arrecada aí para atender essas gestantes carentes, estão sempre em busca do enxovalzinho, né? Então, quem souber lá, que às vezes o vizinho tem roupa que não serve mais, a criança cresceu, né? É só trazer para cá que a gente vai dar a destinação correta. Roupinha, sapatinho, o que for, né? Banheira, andador, bebê conforto, carrinho, até carrinho de bebê pode trazer aqui. Temos a questão da sopa fraterna, que é uma parceria que nós temos com a Graça lá dos Mamonas. Ela faz a sopa lá e a gente arrecada aqui os ingredientes para ela fazer a sopa, distribui quase toda semana lá. E tem esse programa aqui toda sexta-feira à noite, que é feito pelo pessoal de Campina Grande, né? Matusalém, Djalma Costa e Argemiro Carneiro, pela TV Chico Xavier, que transmite pelo YouTube. E finalmente, né? Nós temos aqui algumas sugestões para implementar aqui em 2025. A gente vai implementar em março, abril. Vai ter uma eleição aqui da nova diretoria o mês que vem. A partir daí, então, se reúne os trabalhadores, né? Os diretores, trabalhadores e todos os confrades, né? A gente vai iniciar a nova turma do curso do ESD, que é a Iniciação ao Espiritismo. Tem também a sugestão de apresentar um filme aqui todo final de mês. Um filme espírita, né? Já temos um catálogo muito grande aí. Sugestão ainda, né? E vamos partir também para a reforma do telhado da sala mediúnica, né? E também da cozinha. Estamos aguardando um projeto aqui a partir do mês de abril. Temos também a questão da revitalização da livraria e da biblioteca, também em pauta, né? Para incrementar aqui a leitura. E também um projeto de curso de corte e costura para gestantes e mães carentes. E ainda o projeto de evangelização infanto-juvenil. Então vai ter muito trabalho aqui em 2025, né? Como as coisas no Brasil só começam depois do Carnaval, então a gente vai começar a trabalhar depois do Carnaval, né? Então estão todos convidados aqui a botar a mão no arado e não olhar para trás. Vai ter muito serviço aí. Pode fazer esse cinema ser todo domingo? A gente vai discutir isso com o grupo, né? A data que o pessoal achar melhor a gente faz. Ou domingo, ou sábado, ou quinta. Que a maioria desse dia a gente vai implantar. Então hoje a gente vai abordar esse capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é chamado de Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Vamos ver mundos inferiores e mundos superiores, mundos regeneradores, que é o nosso próximo destino, né? E também a progressão dos mundos, como é que se faz esse progresso dos mundos inferiores até os mundos felizes ou divinos. Muito bem, aqui nós temos, né, o Mercúrio, Marte, Vênus e a Terra, que são os planetas rochosos, né? E Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que são chamados planetas gasosos, né? Mas em todos eles, a vida, e vida em abundância, né? Tanto de espíritos encarnados como de espíritos desencarnados. Então a vida existe em todo o universo. Não é exclusividade da Terra, hein? Aqui é a classificação dos mundos. Os mundos primitivos prevalece o instinto e a lei do mais forte.
Mundos de expiação e provas, que é o nosso caso, o mal ainda predomina sobre o bem. Mundos regeneradores, é a nossa próxima etapa, né, da progressão dos mundos. O bem já prevalece sobre o mal. Depois temos mundos ditosos ou felizes, onde o mal não existe. E finalmente, mundos celestes ou divinos, onde o bem reina soberano. Então nós temos aí uma marcha ascensional, né? A gente vai caminhando, nós já vimos aqui a lei do progresso, né? O progresso é inexorável. A única fatalidade de nossa vida é que todos nós vamos caminhar em direção ao progresso e em direção à felicidade. Não tem como fugir disso. Podemos até estacionar, parar algum tempo, né? Devido ao nosso livre-arbítrio. Seremos aí impulsionados à felicidade, né? Porque somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus e fadados à felicidade. Naturalmente, como temos o livre-arbítrio, cada qual faz a sua caminhada. Um dia todos nós seremos anjos, né? É, com certeza. Anjos, querubins, serafins, né? Aqui é a questão dos mundos primitivos. São destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós já estivemos nos mundos primitivos. Esse aqui éramos nós. Já progredimos bastante. Estamos agora no mundo de provas e expiações. E vamos partir para um mundo de regeneração. Quais as características dos mundos inferiores? São rudimentares. A forma humana, a forma é sempre a forma humana, mas sem a beleza, né? São pessoas ali parecidas mais com macacos do que com homens, né? Mas até nos planetas mais superiores, a forma é sempre a forma humana. A existência é toda material. As pessoas que habitam esses mundos inferiores passam praticamente o tempo todo em busca da alimentação. A força bruta é a única lei, prevalece a lei do mais forte. Passam a vida na conquista de alimentos. Só que o alimento deles são aqueles animais ferozes, gigantescos, né? Precisa juntar uma turma grande para matar um animal daquele, mastodonte, né? Para poder se alimentar. E tem que consumir o máximo possível, porque a carne vai deteriorar. Eles ainda não conhecem o fogo, muito menos geladeira, né? Então eles têm que consumir o máximo possível. Eles têm que consumir o máximo possível porque não sabem quando vai ter a próxima refeição. Então é muito difícil a vida desses mundos primitivos. Passam o tempo todo praticamente em busca da alimentação. E prevalecem os instintos, né? Só pouco a pouco vai se desenvolvendo aí a razão, o discernimento, o bom senso, né? A moral. São mais voltados aos instintos, tal qual os animais. E são carentes de indústrias e invenções. A conquista do fogo foi uma grande vitória para o homem, assim como a conquista da roda, que a gente não dá nem mais valor atualmente, né? Mas quando não tinha fogo era muito difícil, eles eram atacados por aqueles animais ferozes. Então, a partir do momento que conseguiram dominar o fogo, eles colocavam fogo lá na beira da porta das cavernas e tinham mais segurança para com os animais ferozes, né? Assim também foi com a invenção da roda. Facilitou muito o transporte, né? Das pessoas, dos bens, né? Mas isso foram centenas e centenas de milhares de anos para a gente chegar nesse progresso, né? E não existem, nesses mundos primitivos, a delicadeza e a benevolência, né? São pessoas rudes, porque a vida é muito difícil, né? E não possuem noções do que é justo e do que é injusto. Cada um por si e Deus por todos, né? Possuem, aliás, uma vaga intuição de Deus, porque isso é intrínseco em cada um de nós, né? Mesmo os povos mais primitivos, selvagens, têm uma noção de que existe o divino, né? Alguns adoram o sol, a lua, as estrelas. E a vida moral é quase nula, né? Quase que não existe a vida moral, né? A vida é toda material, voltada para a sobrevivência.
não são seres degradados, mas crianças que ainda estão a crescer. Então aqui está o resumo dos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações, a forma humana sem beleza nenhuma, a inteligência em modos rudimentares, carentes de indústria e de invenções, passam a vida na busca de alimentos, não têm noção de justiça, a força bruta é a única lei. Então a gente já esteve nesse mundo. Naturalmente que nós progredimos e estamos aqui no mundo de expiações e provas. Mas muitos seres degradados de outros planetas foram acolhidos aqui na Terra, quando a Terra era um mundo primitivo. É o que Emmanuel nos narra no livro A Caminho da Luz. Então aqueles habitantes da estrela Capela chegou no estágio em que os planetas lá estavam evoluindo de tal maneira que aquelas pessoas não acompanhavam a evolução do planeta. Então foram degradados aqui na Terra. Jesus acolheu milhões e milhões de espíritos que passaram aqui para desenvolver a Terra nessa transformação que a Terra estava passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E Emmanuel fala em 4 grandes povos, né? Os judeus, os egípcios, os indianos e os arianos. E diz que os egípcios foram os primeiros a retornar à capela, né? Porque eles tinham noção. Isso pode acontecer conosco também, nessa transição que a Terra está passando, né? Passando para um mundo de regeneração. Se nós não estivermos capacitados para habitar esse mundo, naturalmente nós vamos para uma escola mais de acordo com a nossa necessidade evolutiva, né? Pode ser um mundo primitivo, pode ser um mundo de provas e expiações. Mas aqueles espíritos que estão aqui na Terra, perturbando o crescimento, atravancando o crescimento, esses não terão mais acesso aqui, não poderão mais encarnar na Terra, quando a Terra se transformar no mundo de regeneração, que já está se transformando, né? É um processo longo aí, né? Então aqui nós temos as diferentes categorias de mundos habitados, né? A gente pega a Terra como referência. Então tem mundos inferiores, como nós já citamos, em que a existência é toda material. Tem os mundos intermediários, né, que é o caso de planetas de regeneração, e tem mundos iguais à Terra também, onde se misturam o bem e o mal. Aqui é o nosso caso, né? Mundo de provas e expiações. Tem corrupção, tem fome, tem guerra. O mal ainda predomina aqui no planeta Terra. Ainda predomina. E a Terra pertence a essa categoria de mundo de expiações e provas. Então aqui tem a descrição dos itens da Terra como planeta de expiação, né? É a superioridade da inteligência em grande número. Indica que a Terra não é um mundo primitivo. As qualidades inatas dos espíritos encarnados constituem provas de que já realizaram certo progresso. Os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem índice de grande imperfeição moral. E muitos espíritos encarnam para expiar suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida. Então a Terra já tem esse grande desenvolvimento intelectual, né? O homem é o viajante das estrelas. Nossas naves já tiveram lá Netuno, Plutão, Saturno, todos esses planetas. Conhece o universo todo. Só que o homem ainda não fez a sua viagem interior. O homem não se conhece ainda. Por isso que o homem aqui é muito voltado para o mal, né? Porque ele não se julga uma pessoa má. Ele não se conhece. Ele acha que está fazendo certo, né? Então, a partir do momento em que as pessoas fizerem um autodescobrimento, a pessoa vai analisar seus pontos de melhoria e vai trabalhar esses pontos de melhoria para se tornar também um espírito voltado para o bem, né? Um homem de bem. Por isso a importância do autoconhecimento. Então aqui vamos falar agora dos mundos de regeneração, que é para onde a gente espera ter acesso, né? Em nossas próximas encarnações. Então está aqui a Terra, né? Mundo regenerador e mundo feliz. Então esses mundos de regeneração
São mundos de transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. Ainda não existe a felicidade perfeita, mas apenas a aurora da felicidade. A aurora é quando começa a surgir os raios de sol, né? A gente não tem o sol na sua plenitude, tem apenas a aurora. É assim os planetas que a gente chama de mundo de regeneração, né? Não existe a felicidade completa, mas o bem já predomina. É a aurora da felicidade. Então esses habitantes dos mundos regeneradores usam corpos de carne e estão sujeitos às vicissitudes, iguais a gente aqui na Terra. Estão sujeitos às leis que regem a matéria. Experimentam as sensações e desejos, porém estão isentos das paixões desordenadas. E têm que suportar provas, mas estão livres das expiações. Se estão livres das expiações, é porque já resgataram suas faltas, né? Então passa apenas por provas. Vão passar a sua vida lá em pesquisas, em trabalhos universitários, em aprendizado, né? Em crescimento intelectual e moral. Ainda são falíveis e podem recair para mundos de expiações e provas. Todos reconhecem Deus e tentam cumprir as suas leis. Mundos de regeneração, os habitantes espiam, se fortalecem e se refazem das fadigas da luta. É como um campo de repouso, né? Deixa o mundo de expiações e provas e vai para o mundo de regeneração. Então é uma transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres da paixão desordenada. Orgulho, inveja e ódio já não existem mais. Ainda tem que suportar provas, porém sem as angústias da expiação. Então já não existe mais o orgulho, a inveja e o ódio, né? Que, como Kardec diz, né, o grande mal aqui da Terra é o orgulho e o egoísmo, né? Que é o contraponto da caridade e da humildade. À medida que o homem vencer o seu orgulho e o seu egoísmo, ele vai passar a praticar a caridade, vai ser mais humilde e vai ter uma ascensão mais rápida, um progresso mais rápido. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. Tudo progride, né? Os planetas progridem, os animais, os homens, as plantas, o reino mineral, tudo progride. Progridem os seres animados e inanimados. Progridem como o homem os animais e os vegetais. Progridem os planetas. A terra de mundo expiatório passará a mundo de regeneração. No mundo de regeneração, os homens serão ditosos, porque neles imperará a lei de Deus. Então vai ser uma grande felicidade para nós, né? Poder habitar um mundo onde o mal não predomina, onde já existe a aurora da felicidade, onde o bem vai predominar em nossos corações. E aqui, falando de mundos ditosos, né? O bem sobrepuja o mal. Mundos ditosos ou felizes. A forma do corpo ainda é humana, embelezada, aperfeiçoada e purificada. Sentidos mais apurados, locomoção facilitada pela leveza dos corpos. Então, nesses mundos ditosos, já não tem um corpo pesado igual o nosso, né? O corpo é mais leve, naturalmente que a locomoção é mais leve. A infância é curta ou nula, mas a vida é muito mais longa do que na Terra. Somente a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e a supremacia. Sem doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. O mal não existe. Esse aqui são mundos ditosos ou felizes, já a categoria superior ao mundo de regeneração. Mas a gente vai chegar lá também, né? Talvez daqui a alguns milhões de anos. Porque a nossa caminhada, nós somos espíritos imortais. Mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados. Espíritos crísticos, né? Mundos depurados, mundos celestes ou divinos. O bem reina exclusivamente. Os mundos superiores, o corpo de
de seus habitantes. Tem a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada. Materialidade, não é do corpo terrestre, sem necessidades, sem doenças e sem deteriorizações. Sentidos mais apurados e aptos a outras percepções. Peso, a leveza permite a locomoção rápida e fácil. As pessoas, os espíritos se locomovem nesses mundos apenas com pensamento. Basta pensar em tal lugar que lá já se encontrarão. E eles ainda podem cair? Nesses mundos aqui ditosos ou felizes, não. Mas no mundo de regeneração, sim, pode. Se eles vierem para o mundo de regeneração, se vier emissão, pode cair, né? Esses espíritos que habitam os mundos felizes, não, porque já se libertaram de todo resquício do mal. Como Cristo. Como o Cristo, por exemplo, né? Aí o Cristo encarnou na Terra, então ele não cairia. De jeito nenhum. Agora nós, quando vamos para o mundo de regeneração, pode ser que a gente ainda venha falhar, como já vimos aqui, né? E pode cair de novo para o mundo de expiações e provas, né? Mas geralmente a ascensão é sempre para frente, né? A gente vai vendo o progresso de nossos irmãos, de nossos pais, de nossos filhos, né? Ninguém vai querer ficar para trás, né? A gente vai querer acompanhar o nosso grupo. Porque sempre se fala que Jesus, que eu venci o mundo, né? Aí tem gente que fala que ele poderia ter caído. Difícil, né? Muito difícil. Né? Com certeza. Jesus traz aquela narrativa de que foi tentado pelo demônio justamente para a gente ter sempre oração e vigilância. Mas o espírito como Jesus jamais seria tentado pelo espírito inferior, porque não há sintonia vibratória, né? Não tem como. Isso é uma lenda que está na Bíblia, né? Não tem como o espírito inferior tentar um espírito de luz como Jesus, né? É só fazer as contas. A gente está sempre atento, orando e vigiando. De quanto tempo ele fez a Terra? Jesus é o construtor da Terra, tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, já é um espírito de luz superior naquela época, um espírito crítico, né? Então não tem como um espírito desse falir. Não tem como. Tem uma obra chamada Maria de Nazaré, que narra que Jesus, o Espírito de Jesus, passou 2.000 anos em processo de preparação e regressão do perispírito para conseguir adentrar a atmosfera da Terra. 2.000 anos. Exatamente. Por isso que ele foi tão anunciado, né? Porque ele estava se preparando para vir com a missão. Houve toda a preparação para a vida de Jesus. E quem lê aquele livro Renúncia, né, do Emmanuel, vai ver que a Alcilde se preparou para vir reencarnar na Terra e socorrer aqueles espíritos amigos, né? Ela teve que se preparar durante 10 anos. Ela estava na constelação de Sírios. Assim que ela anunciou para o seu superior que queria reencarnar na Terra para auxiliar os seus amigos, então ele falou: você se desliga imediatamente de seus serviços e vai se preparar para reencarnar na Terra. Então ela demorou 10 anos para poder se preparar, para adensar seu corpo espiritual, para poder reencarnar na Terra. Agora o espírito de luz, como Jesus, que é toda luz, pureza, imagina para adensar seu perispírito, como você disse, para poder reencarnar para poder encarnar na Terra. Diga. Nesse livro, o mesmo autor, o mesmo Primeira vez. espírito, o mesmo médico, é Francisco de Assis. Nessa questão de Jesus, foi preso, aprisionado no mundo espiritual, vários espíritos que poderiam, está lá no livro, atrapalhar a missão de Jesus. Inclusive, Hitler era um, Idi Amin Dada era outro, Gengis Khan outro. Só fichinho, né? porque esses espíritos podiam atrapalhar a missão de Jesus. Como você se refere ao diabo de Jesus, assim, tem de bom ano, eu venci o mundo, né? Já é uma probabilidade dele, que ele falou para os seus apóstolos, que ele poderia ter falhado, mas ele venceu, né? Pela superioridade dele em espírito e a terra, quando ele podia ter falhado. Porque esses espíritos que foram aprisionados poderiam atrapalhar a missão dele. É tanto que eles eram tão inteligentes que no caminho que eles andavam era mole.
gelatinoso. Eles conseguiram conhecer. E se você buscar quem esse espírito falou para ele, né? Hitler, porque ele se tornou, quem ele foi, que se tornou. Mas até esses espíritos endurecidos, o Hitler, Gengis Khan, né, todos eles se tornarão um dia espíritos puros. Sim. É o que Castro Alves nos fala naquela poesia, né, Marchelos, né? Como Neros rudes, né, se transformando aí em espíritos de luz. Então todos esses vão se tornar também um espírito de luz, um espírito puro, perfeito. Porque essa lei de Deus é inexorável, não tem como fugir dessa lei divina. Só que a jornada deles vai ser mais longa, né? Tem muita coisa para espiar, né? Sim. Então o crescimento é rápido e a infância é curta. Nesses mundos ditosos, a infância é muito curta, não é igual aqui que é 7 anos, 10 anos, né? Rapidamente já se atinge a idade adulta. Duração da vida proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte sem a decomposição não causa pavor, é considerada uma transformação feliz. Nesses mundos ditosos ou felizes, o corpo material, eles são encarnados, simplesmente se dissipa na atmosfera, né? Não há decomposição como há aqui na Terra, né? Porque o nosso corpo aqui é grosseiro, né? Como eles são elevados, eles não vão ficar presos. Não vão ficar presos. E eles têm um intercâmbio muito fácil com a espiritualidade, porque eles vivem, né, nos dois mundos, né? Tem facilidade de intercâmbio com a pátria espiritual. Comunicação é facultar a livre transmissão do pensamento. Relações entre os povos sempre amistosas, não existem guerras, não existem senhores, tampouco escravos. Autoridade respeitada por todos e exercida com justiça. Supremacia advém da superioridade moral e intelectual. Sentimentos inferiores, não existem ódio, ciúmes, cobiça, inveja. Só tem sentimentos superiores, né? Já que são espíritos puros. Todos unidos pelo amor e pela fraternidade. O mal não existe. Posse de bens adquiridos por meio da inteligência. Ninguém sofre por lhes faltar o necessário. Alegrias proporcionadas pela eterna luz, eterna beleza e eterna serenidade da alma. Então a alegria lá não é do carnaval, né? Não é de nossas festas mundanas não, né? A alegria lá é outra, ó. Eterna luz, eterna beleza, eterna serenidade da alma. Os habitantes desse mundo são privilegiados? Não. Foram criados iguais a nós, simples e ignorantes, que atingiram a perfeição. Deus não é parcial. Deus não cria seres perfeitos. Deus não cria anjos. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. E todos eles fazem sua caminhada em ascensão em direção à luz. Dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Cabe a cada um conquistar uma melhor morada pelo seu trabalho. Nós temos esse livro aqui chamado Cartas de uma Morta, em que Maria João de Deus, que foi a mãe do Chico Xavier, né, a primeira mãe dele aqui, né, ela trouxe esse livro. São várias cartas que ela trouxe em 1938 e foram colecionadas nesse livro que é chamado Cartas de uma Morta. E ela traz detalhes da vida do planeta Marte, como que é a vida lá em Marte. E temos também a obra do Humberto de Campos, né, que também fala sobre o planeta Marte. É um livro chamado Novas Crônicas. Ele traz detalhes também da vida em Marte, que é um planeta superior à Terra. E temos também o livro do Ramatiz, que também fala sobre a vida em Marte. Agora o livro do Ramatiz é um calhamaço de 700 páginas. Trazem detalhes como que é a vida em Marte, né? É difícil até de ler o livro, tanto detalhe que tem. E aqui cabe uma observação, né? Quando a gente lê o livro dos Espíritos, a gente vê que Kardec comenta que Marte seria inferior à Terra. E Ramatiz comenta essa mensagem de Kardec dizendo o seguinte, que Kardec não afirmou peremptoriamente que Marte é inferior. Disse que seria, porque Kardec tinha aquela questão de consultar várias fontes para depois fazer o seu parecer definitivo, né? Então Kardec não afirmou peremptoriamente que Marte é inferior, disse que seria, né?
Mas com base nessas 3 obras que nós citamos aqui, Cartas de uma Morta, né? O livro de Humberto de Campos, Novas Crônicas, e o livro do Ramatiz, a gente pode afirmar que Marte é um planeta superior à Terra. E tem inclusive um filme feito pela Federação Espírita Brasileira, de autoria da Marta Antunes, né? Que ela traz aqui, está no YouTube, né? Esse filme sobre a vida em Marte. Tem vários filmes da vida em Marte lá, baseados na doutrina espírita. Temos aqui também esse livro, A Vida no Planeta Feliz, que é a vida de Johann Sebastian Bach, foi um grande compositor aqui na Terra, né? E traz a narrativa da vida dele no planeta Júpiter, que é um planeta mais evoluído, né? E temos também a Casa de Mozart, que está descrito no livro, aliás, está descrito na Revista Espírita de 1858. Então traz a descrição do planeta Júpiter, inclusive um facsímile da fachada da casa do Mozart. Mozart na época residia em Júpiter, né? Hoje, passados 160 anos, não sabemos em qual planeta ele está, né? Esses espíritos de luz, eles se reúnem para ir para planetas mais inferiores para desenvolver a música, a arte, a dança, a literatura, né? Assim foram com os grandes compositores que vieram da Terra, os grandes artistas plásticos, né? Os grandes literatos, que vêm aqui para desenvolver, né? A cultura, a arte, a beleza, né? Para trazer um pouco de alento às nossas vidas, né? Porque nem só de pão vive o homem, né? O homem precisa também da beleza, da arte, da cultura, né? Para poder prosseguir a sua jornada. Da ciência, né? Da ciência também. E essa sensibilidade também vai abrir Vai se abrir. horizontes para outras coisas, né? Água mole em pedra dura, né? Até que fura, né? Os corações de pedra vão amolecendo aí com a questão da arte, da dança, da música, né? Então a vida em Júpiter, a infância, como já dissemos, é muito curta, né? E a existência é correspondente a 500 anos terrestres, embora lá a rotação em torno do seu eixo, do Sol, seja diferente, né? Então eles aproveitam muito mais a existência material do que nós aqui. Estamos sujeitos aqui a um período mais curto, né? E também cheio de doenças, de dificuldades, né? Mundo celeste ou divino, Júpiter, por exemplo, né? Morada de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Não há dúvidas quanto ao futuro, e é possível a livre transmissão do pensamento. A felicidade é completa, uma vez que todos já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. São os mundos celestes ou divinos. Conclusão. Jesus nos prepara um lugar, mas só teremos acesso a Ele quando libertados de nossas imperfeições e purificados pelo amor. Nos reconhecermos com direito à morada celeste. Jesus falou, eu vou preparar-vos um lugar, né? Mas nós temos que estar com a túnica nupcial, né? Para participar dessa festa, né? Quem não tiver o amor no coração não tem como participar desse mundo de regeneração, o mundo divino, né? Diria que a vida é um presente de Deus, mas a felicidade é uma conquista de cada um. Exatamente, cada qual conquista a sua felicidade, né? Nós não somos máquinas, não somos robôs. Nós temos o livre-arbítrio para fazer a nossa caminhada. Quando a gente estaciona, vem aí uma doença, vem um tsunami da vida, né? Para nos impulsionar ao progresso. Isso é que está lá naquele item dos flagelos destruidores, né? Por que Deus permite a existência de flagelos destruidores? É para fazer a humanidade avançar muito mais rapidamente do que avançaria se não houvesse tais flagelos. Então por isso tem tsunami, terremoto, maremoto, esses flagelos destruidores, né? Porque nesses flagelos brota a solidariedade entre os homens. As pessoas se ajudam, procuram ajudar seu vizinho, seu amigo, seu familiar, né? Coisa que demoraria muito tempo para desenvolver em condições normais. Jesus fala que o escândalo é necessário, mas ai daquele que ele vier o escândalo. Exatamente. Quem provoca essas secas terríveis aí, esses incêndios programados aí, né? Para fazer pastagem e tal, né?
incêndios criminosos, são responsáveis. Vão sofrer as consequências, né? Cada qual vai colher aquilo que planta. É diferente do incêndio natural, quando cai um raio, né? Que incendeia naturalmente, né? Quando a pessoa provoca um incêndio, é diferente. Ela vai ser responsável por aquilo. Muito bem. A Terra é uma escola de fraternidade e reparação. Nela ainda habitam espíritos endividados com a providência divina e que aí encontram meios para se corrigir, através do sofrimento regenerador e do esforço de dominar suas más tendências, que são as causas das misérias humanas. Então a Terra é uma escola, né? Para a gente aprender a desenvolver o bem, para a gente desenvolver nossas potencialidades. Kardec cita lá, né? Que a Terra pode ser comparada a um hospital, a um presídio e a uma escola. E ele diz: ninguém sai do presídio enquanto não cumprir sua pena. Ninguém sai do hospital enquanto não recuperar a saúde. E ninguém sai da escola enquanto não terminar a sua graduação, né? E a Terra é tudo isso ao mesmo tempo. É presídio, é escola e hospital. Mas é sobretudo uma escola onde nós temos que aprender a amar os nossos irmãos. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que eles se encontram. Moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que eles se encontram. Então nós vamos habitar os mundos e as escolas que são adequadas ao nosso crescimento espiritual. Sejam mundos inferiores, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, né? Onde for melhor para nós desenvolvermos nossas potencialidades, aí nós vamos habitar, vamos reencarnar nesses mundos apropriados ao nosso crescimento. Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Que o amor de Jesus possa brotar em nossos corações e iluminar nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos. Muito bem. A Betânia quer dar o recado. A Betânia